No que diz respeito ao cenário internacional, o Brasil está se metendo em briga de cachorro grande e pode sair mordido. Para quem não sabe, o embaixador chinês ele foi alvo de críticas duras após dizer que ex-repúblicas soviéticas não têm status efetivo na lei internacional, ou seja, bateu de frente com a democracia e soberania desses lugares. Mao Ning, que é porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, ele contrariou o diplomata Lu Shaye, acho que é assim que se pronuncia, né? Quando ele afirmou que Pequim respeita o status de Estado soberano de países da ex-União Soviética. E o que tem a ver? Ora, nós estamos falando do BRICS, nós estamos falando da China, estamos falando de aliados do Brasil, né? E estamos falando do envolvimento direto do presidente Lula no cenário internacional, falando aí sobre a guerra. E esse alinhamento de Lula com a Rússia vira o novo entrave para um acordo ali com a União Europeia e o Mercosul. E com certeza isso pode gerar grandes problemas para nós. Konnichiwa, Rutan, Kami Inocente na casa, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Meus amigos, foi como eu falei, quando você entra em uma piscina cheia de tubarão, a chance de você acabar virando comida aumenta uns 150%. E é isso que está acontecendo agora, pelo posicionamento da China, pelo posicionamento da Rússia e pela forma como o Brasil, através da figura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está se posicionando em meio a tudo isso. Antes de continuar, já sabe, né? O comentário ajuda no engajamento, comenta qualquer coisa, eu quero muito saber sua opinião aí, tá bom? Deixa o like, o dislike também, porque ajuda, mas não saia daqui sem interagir com esse vídeo. Acima de tudo, eu quero muito saber sua opinião, tá bom? Vamos começar falando sobre as declarações da China, tá? Bom, os países europeus estão muito preocupados com as declarações recentes do embaixador da China lá na França, um cara chamado Lu Shaye, acho que é assim que se pronuncia, tá? Que inclusive questionou a soberania das repúblicas soviéticas durante uma entrevista que deu na televisão. As afirmações de Lu, elas podem minar os esforços da China para se tornar um mediador entre a Rússia e a Ucrânia. E isso tem gerado, obviamente, né, uma grande confusão diplomática, especialmente nos países bálticos. Segundo o próprio embaixador chinês, os ex-países soviéticos não têm status efetivos no direito internacional. Mas esse tipo de declaração da China não é de se espantar. Não sei porque está todo mundo alarmado, até porque a China ela não é uma democracia, ela é uma ditadura, uma autocracia e está querendo tomar Taiwan. A situação ela é ainda mais delicada devido à invasão da Rússia na Ucrânia sob a liderança de Vladimir Putin, que defende que o país deve fazer parte da Rússia, assim como a China defende que Taiwan tem que fazer parte da China. A Lituânia, a Letônia e a Estônia estão convocando representantes chineses para pedir ali esclarecimentos sobre as afirmações de Lu Shaye, ou Lu Shai, eu não sei como se pronuncia o nome desse cidadão, tá? Eu deixo minha colinha aqui para eu não me perder nos nomes. Enfim, o ministro das relações exteriores da Lituânia, o nome do cara não vou saber pronunciar de jeito nenhum, Gabrielos alguma coisa, né? Ele confirmou a medida agora nessa segunda, tá? Inclusive, oficiais de outros países, incluindo Ucrânia, Moldávia, França e também da União Europeia, reagiram com suas próprias críticas a essa declaração da China. A situação é ainda mais delicada, né, do que se pensava, principalmente porque a China se recusa a pedir que a Rússia tire as suas tropas de território ucraniano. Em vez disso, a Terra do Dragão Vermelho pediu moderação de todas as partes, bem parecido com a declaração do presidente da República Federativa do Brasil, e acusou a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, de alimentar o conflito, o mesmo discurso do presidente brasileiro. Além disso, a China está aprofundando os laços diplomáticos e econômicos com Moscou, assim como o Brasil também está fazendo, o que tem levantado preocupações sobre a posição do país em relação ao conflito na Ucrânia. O chefe das relações exteriores da União Europeia, Josep Borrell, eu não sei se eu pronunciei correto, tá? Ele chamou as declarações lá de Lu Shaye de inaceitáveis e afirmou que a União Europeia só pode supor que elas não representam a política oficial da China. A França também acabou se expressando, né? Falando ali de sua solidariedade com os países aliados que estão sendo afetados e pediu à China que esclareça de maneira mais clara, ficou redundante, mas tudo bem, né? A sua posição
posição sobre esse assunto. Os líderes dos ex-estados soviéticos, né, incluindo a própria Ucrânia, obviamente reagiram de forma rápida após essa declaração. O ministro das Relações Exteriores da Letônia, um cara que eu também não vou saber pronunciar o nome, só o primeiro nome é Edgars, o sobrenome não vou saber pronunciar, perdão. Ele pediu uma explicação clara do lado chinês, né, e uma retratação completa dessa declaração. Ele falou isso nas redes sociais, inclusive porque a China não respeitou a soberania do seu país. Ele prometeu levantar a questão durante uma reunião de ministros de relações exteriores ali na União Europeia, ainda no dia de hoje, onde as relações com a China devem ser muito discutidas. A Moldávia também expressou uma grande surpresa com os comentários de Lu Shaye, ou Shai, sei lá, e pediu que eles não representem ali a política oficial da China e que a China venha a público também se desculpar com a Moldávia. A situação, obviamente, coloca em xeque-mate a relação entre a China e os países ali da União Europeia. E isso, com certeza, pode dar muito ruim para o Brasil por motivos muito óbvios, tá? Os aliados, inclusive, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estão tentando minimizar os danos à imagem do governo brasileiro perante a União Europeia por causa de sua aliança com a Rússia. As declarações do presidente brasileiro durante a visita à China estão sendo consideradas pelos aliados do governo como uma grande ameaça ainda muito maior às negociações que estão em andamento para um acordo ali entre o Mercosul e a União Europeia, que seria muito bom para a economia brasileira. E parece que essas posturas de Lula vai moiar tudo, como diz a gíria. Os diplomatas ali do Itamaraty, eles admitem que as declarações de Lula foram desnecessárias e que a imagem internacional do Brasil está sendo arranhada. Não está prevista nenhuma negociação do presidente brasileiro com a própria União Europeia. A estratégia agora para reduzir os danos é mudar os tons das declarações do presidente. Inclusive, durante a visita ali do presidente da Romênia, Klaus, e o sobrenome não vou acertar falar, aqui no Brasil, o Lula mudou o seu discurso sobre a guerra, enfatizando que o seu governo condena a invasão territorial da Ucrânia e defende uma solução política negociada, bem diferente da primeira declaração dele. O governo de Lula, inclusive, para quem não sabe, ele votou na Assembleia da ONU a favor da retirada das tropas russas da Ucrânia, mas não se absteve em pelo menos 2 tentativas de aliados da Rússia para derrubar essa resolução. O governo português, né, que é Estado-membro da União Europeia e também da própria OTAN, né, vale destacar, tem declarado apoio ativo ao país invadido por Putin, né, no caso a Ucrânia, inclusive com envio de tanques ali. Lideranças portuguesas reagiram de forma negativa à visita de Lula com o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa, afirmando que vai tratar da guerra durante a visita do presidente brasileiro ao país e que vão colocar Lula contra a parede. Integrantes ali do Parlamento de Portugal já organizaram protestos contra a visita de Lula. A Associação dos Ucranianos em Portugal também estão avaliando a possibilidade de participar das manifestações contra as declarações de Lula sobre essa guerra. E nada disso é bom para o Brasil no cenário internacional. Para você que ainda não entendeu, não basta somente derrubar o dólar, não basta somente não confiar nos Estados Unidos. A questão é, você vai criar briga com o resto do mundo, confiando na China e na Rússia, que são países autoritários e que vão puxar o tapete do Brasil sem pensar 2 vezes, visando seus próprios interesses, e o Brasil vai ter criado encrenca com outros parceiros comerciais em potencial, sem falar também que se caso uma guerra estoure, os Estados Unidos estão aqui do nosso lado. E se a China tretar com os Estados Unidos e com a Rússia, de maneira efetiva, Deus livre que não, e o Brasil estiver trocando beijos da forma que está com a China e com a Rússia, caminhando ali por uma relação que vai além da relação comercial como deveria ser, isso vai ser um problema muito grande. Sem falar também nas questões do comércio. O pessoal estava aí já comemorando que o dólar baixou e tal, o dólar já aumentou de novo. Não vai ser tão fácil derrubar o dólar como muitas pessoas estão esperando. Outra questão importante, meus amigos. Uma coisa é o dólar baixar o seu preço. Outra coisa é o povo brasileiro
brasileiro ter poder de compra. Porque se o dólar baixar, tenha certeza, o preço das coisas aqui não vai baixar. Você não terá poder de compra. A única diferença é que você com menos reais vai poder comprar mais dólares. Mas o preço das coisas aqui não vai baixar. Ou seja, isso não terá um efeito positivo direto para o povo brasileiro, a princípio, da forma que está sendo feito, tem que deixar claro, tá? E ainda pode prejudicar e muito a economia brasileira se essa situação não for bem administrada pelo governo. Bom, é isso, tá? Eu confesso a vocês que eu estou bastante preocupado e faço votos que o governo brasileiro consiga sair dessa situação da maneira mais diplomática e fina possível, tá? Mas agora eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. É novo, se inscreve, ativa o sino e eu espero você no próximo encontro.